A única coisa que eu vou dizer ao deputado, o deputado Paulo Bilinski, é que ele me dê acesso a esses estudos. Eu gostaria de tê-los, esses estudos, para verificar como isso... Não, se é dado, ele vem de algum estudo. Não existe dado que não venha de um estudo. Não existe isso. Isso é uma questão científica, deputado. Então, se é dado, ele foi produzido com método científico e com estudo. A primeira manifestação do senhor, como o senhor mesmo deixou claro, em relação à inconstitucionalidade, né, comentando a inconstitucionalidade do artigo 28, queria deixar claro que uma opinião pessoal do senhor é muito importante que seja questionada pelo público. Afinal de contas, o senhor é funcionário público, representa o governo Lula e suas ideias, seus pensamentos, a forma como o senhor se presta na vida pública e privada é que vai determinar as decisões políticas que o senhor toma no dia a dia. Então, o fato de se tratar de uma opinião pessoal não torna essa opinião irrefutável ou impossível de ser atacada ou criticada. Em relação à inconstitucionalidade do artigo 28, que o senhor mencionou, da Lei 11.343, curioso como o senhor menciona que o Supremo Tribunal Federal poderia decidir sobre a descriminalização do uso de entorpecentes no Brasil. Veja, isso é uma ofensa à separação de poderes. É uma ofensa à competência dessa casa, que já decidiu, por intermédio da Lei 11.343, que o uso de entorpecentes no Brasil deve ser criminalizado. Essa é a posição do povo brasileiro externada pelos seus representantes. Então, qualquer espécie de crítica vinda do senhor significa, sim, uma ofensa à separação de poderes, uma ofensa à competência dessa casa e, novamente, uma tentativa ditatorial do governo Lula de tentar intervir na segurança pública, nos costumes e no que é claro para o povo brasileiro. O povo brasileiro, o povo de bem, não quer entorpecentes em sua casa, não quer que os seus filhos façam uso de drogas. O brasileiro de bem quer sim que as drogas sejam criminalizadas e que elas não façam parte do dia a dia das famílias, destruindo as nossas famílias. O senhor cita que é uma questão de saúde pública. Pois bem, senhor ministro, eu convido o senhor a visitar um espaço na cidade de São Paulo, chamado Cracolândia. Na Cracolândia, o senhor vai ter a oportunidade de visualizar a destruição da saúde pública. Não existe questão de saúde pública relacionada às drogas, a não ser o fato de que as drogas destroem a saúde do brasileiro. Se hoje, senhor ministro, nós pudéssemos escolher ter ou não ter drogas no Brasil, pensando única e exclusivamente na questão da saúde, o senhor pode perguntar para qualquer médico, para qualquer profissional da saúde, ele diria: as drogas causam somente destruição da saúde do povo, da saúde física, da saúde mental, da saúde moral e da saúde espiritual do povo brasileiro. É por isso que a legalização ou a descriminalização das drogas deve ser, sim, uma pauta dura que a direita vai defender sempre no Brasil. Nós não queremos drogas na nossa sociedade. A sociedade brasileira não quer drogas na sua vida. A Cracolândia promoveu a destruição do centro de São Paulo. E todos concordamos que não há solução a não ser uma posição de saúde pública, a internação compulsória. A verificação de que a única forma de livrar essas pessoas do vício é a utilização de drogas que são prescritas dentro de alas psiquiátricas. É a única forma de salvar a vida dessas pessoas. É isso que o senhor está discutindo. O desencarceramento, né? Isso é um tema muito caro de todos nós aqui. A maioria, policiais militares, policiais civis, federais, rodoviários federais, com experiência real. Eu vou usar uma palavra aqui que eu tenho certeza que todos os meus colegas conhecem. Os senhores sabem o cheiro do ladrão.
Os senhores sabem o que é estar perto do criminoso, do traficante? Os senhores não estão estudando a criminalidade através de um livro. Os senhores não estão lendo Foucault. Os senhores estão pondo a mão no criminoso. E isso faz a diferença. Porque nós sabemos que a mentalidade criminosa que leva ao tráfico de entorpecentes, ao uso de entorpecentes, não se esvai simplesmente pela legalização da droga. Legalizar a droga não vai permitir que esses criminosos deixem de praticar outros crimes, porque o que eles têm, na verdade, é uma personalidade voltada ao crime. O senhor cita experiências internacionais, pois bem, aqui está o Uruguai, nosso vizinho mais próximo. Eu vou descrever para o senhor aqui uma experiência internacional muito próxima. A descriminalização da maconha no ano de 2013. Pois bem, nosso ministro, senhor presidente, em 2016, a Diretoria Nacional de Polícia do Uruguai anunciou um aumento na apreensão de maconha ilegal. Então, quer dizer que em 3 anos de legalização da droga, a apreensão de 2015, que era de 2,5 toneladas de droga, de maconha, passa em 2016 para 4,3 toneladas de maconha. Ou seja, fica claro aqui, lógico e científico, para Vossa Excelência analisar um dado que mostra que a apreensão de maconha no Uruguai quase que dobra em 3 anos depois da legalização. Então, quer dizer, legalizar a droga, descriminalizar o uso de entorpecente, não coíbe o tráfico, não diminui o tráfico de entorpecentes. O diretor de polícia, o senhor Mário Laieira, ele demonstrou o aumento da criminalidade no país. Então você vai lá, descriminaliza, legaliza a maconha para diminuir o tráfico, para diminuir a criminalidade. O que você consegue? Mais tráfico e mais criminalidade. Craque. Muito craque. Tá de parabéns. Ministro, como nós percebemos, as políticas de segurança pública e combate ao tráfico de entorpecentes, que são pregadas pelo governo Lula e seus ministros, são ineficazes, incapazes, logicamente. Ontem mesmo, o ministro Dino esteve aqui e falou, ele explicou como que ele ia combater o crime organizado no país, dizendo que aumentar o número de armas na mão do cidadão de bem não diminuía o número de crimes ou de homicídios. Eu vou aqui, então, às perguntas, senhor ministro, por gentileza. Pergunta número 1. O PCC, em declaração pública, disse que mantinha um diálogo cabuloso com o PT, ao qual o seu presidente da República é filiado. Eu pergunto, senhor ministro, é por isso que o senhor e o governo Lula apoiam a legalização da droga? Para aumentar o volume de drogas circulando no Brasil? Número 2. Estou encerrando, excelência. Segunda pergunta. O senhor, ao contrário do ministro Dino, tem capacidade de enxergar a relação de causa e efeito entre a descriminalização das drogas e o aumento da criminalidade? Sendo ministro dos Direitos Humanos, é esse o seu objetivo? Aumentar a criminalidade no Brasil? Primeiro, o deputado fala a respeito de como minhas posições pessoais elas podem ser contestadas. É isso que se faz numa democracia. É óbvio que podem ser contestadas minhas opiniões pessoais. Desde que fique muito evidente o que são minhas opiniões pessoais e o que são diretrizes de governo. As minhas opiniões pessoais nem sempre elas se tornam diretrizes de governo, e ainda bem que assim seja. Porque numa democracia o que nós fazemos é construir isso em torno de um diálogo. Aliás, numa democracia, nem as opiniões pessoais de um presidente elas se tornam diretrizes de governo, porque tem uma coisa que chama Constituição Federal e legislação, e que necessariamente faz com que as questões pessoais elas não possam se tornar diretrizes de governo. Aliás, isso é uma coisa que se estuda desde o século XVIII, né? Então, acho que é importante saber a respeito disso. Outra questão importante é em relação à ideia de que, eu não sei se eu entendi muito bem, mas que a contestação da constitucionalidade do artigo 28 da Constituição Federal ela seria uma ofensa à separação de poderes. O senhor fala
do governo Lula, enfim, eu não sei se eu entendi muito bem, mas de qualquer maneira eu quero só esclarecer uma coisa. Controle de constitucionalidade está previsto na Constituição. Ou seja, a possibilidade de contestar a constitucionalidade dos atos normativos é uma previsão constitucional. E é o Supremo Tribunal Federal, na verdade, não só o Supremo, mas em termos de controle, nosso controle é concentrado e difuso, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Judiciário, de uma maneira geral, que pode definir sobre o controle da constitucionalidade das leis e tratados internacionais. Portanto, não se trata de separação de poderes, mas se trata do exercício da competência que cabe a cada um dos poderes. Eu fiz um comentário, como eu já disse, sobre uma ação judicial que tramita no Supremo Tribunal Federal. Agora, se o parlamento acha que, eventualmente, está havendo uma invasão, eu acho que essa é uma questão que deve ser resolvida entre as instituições, mas eu comentei uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal e que segue aquilo que se conhece, pelo menos desde o século XVIII, que chama controle de constitucionalidade. Né? Bom, por acaso, deputado, eu sou de São Paulo, né? Não sei se o senhor sabe disso. Conheço muito bem aquela região do centro de São Paulo, chamada Cracolândia. E eu diria o seguinte, a Cracolândia, nós sabemos que se espalhou, né? Mas a Cracolândia ficava num lugar de São Paulo. A Cracolândia acabou de se espalhada, né? Para São Paulo, para o centro inteiro de São Paulo, né? E esse é o resultado de políticas que algumas pessoas defendem, né? Ou seja, a política de derrubar, por exemplo, hotéis e casas na cabeça das pessoas. Isso resultou, né, as ações ostensivas de violência, que não levavam em consideração as questões de saúde pública, resultaram não na resolução do problema, no espalhamento do problema. Se o senhor quer falar sobre experiências internacionais, existe, em outros lugares do mundo, existiram experiências também em que havia um uso concentrado de drogas em lugares específicos. Isso aconteceu na Holanda, aconteceu na Áustria, aconteceu em Nova York, que é uma experiência também mais controversa, enfim, tem uma série de estudos sobre isso. E, pelo que me consta, pelo que a literatura mostra, os estudos mostram nesse sentido, todos os lugares em que, na Alemanha, lugares em que havia um uso de drogas em céu aberto, em Portugal também, enfim, isso foi resolvido com uma mistura inteligente de políticas repressivas contra o tráfico, mas, ao mesmo tempo, também cuidando dos usuários, das questões relacionadas à saúde pública. Não houve nenhum lugar do mundo em que esse problema tenha se colocado, em que as soluções que historicamente são dadas ao problema aqui no Brasil, e eu quero lembrar o seguinte, né? As políticas que são colocadas no Brasil acerca da questão são políticas de repressão, políticas que não levam em conta a dimensão do problema como saúde pública. Então, é uma falácia dizer que nós estamos como estamos por conta de políticas que não são mais duras, porque é só a dureza que tem imperado, né? É só a criminalização que tem imperado. E nós estamos aqui, né? E aí podemos olhar os estudos, olhar as experiências e verificar como isso ocorre ou não. Agora, o senhor fala que não existe... a gente pode perguntar para qualquer médico tal, e vão dizer que as drogas deterioram a saúde. É óbvio que as drogas deterioram a saúde, inclusive o álcool, né? Assim, acho que é importante que se fale disso. Os médicos, eles não recomendam que a gente beba muito também. Isso é muito ruim. E eu posso dizer isso tranquilamente, falei isso numa entrevista. Eu fui tomar a primeira taça de vinho já quando era advogado, né? Quando era advogado. E não só porque não tinha dinheiro para comprar vinho, mas também porque dentro da minha casa era assim que as coisas funcionavam. E nesse sentido, a gente pode pensar um mundo sem drogas, a gente também pode pensar um mundo de amor, um mundo sem armas, um mundo sem violência. Né? Então, ou seja, o problema das drogas existe, nós temos que lidar com eles com esse problema no campo da realidade. Né? Enfim, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, por respeito à sua citação e à sua inteligência, eu acho que é importante, o senhor citou o filósofo francês Michel Foucault, né?
é importante porque Michel Foucault ele realiza um dos primeiros estudos sobre prisão e encarceramento, né, revisando uma ampla literatura sobre isso, e uma das conclusões que ele chega, e ele era um historiador, né, de mão cheia, um psicanalista, filósofo, e eu sou um homem que respeito a ciência, a filosofia, é assim que eu acho que o mundo tem que caminhar nesse sentido. Ele chega à conclusão, a seguinte conclusão: se sabe, palavras que estão no livro, sabe-se que a prisão não funciona para aquilo que se diz que ela deve funcionar desde os seus primeiros anos de instalação, desde 1820. Então, Foucault era um homem estudioso, um homem que fazia estudos de campo, né? Enfim, era um homem da ciência. Então, é sempre bom, além da experiência prática, pessoal, que nos dá uma dimensão fenomênica da vida, é importante também que nós possamos recorrer àqueles que estudaram muito antes de nós e que são responsáveis por questões muito interessantes e que todos nós devemos aprender, né? Então, acho importante citar Foucault aqui. É importante ter experiência prática, mas é importante estudar Foucault também, tá? Bem importante. E outros também. Você citou uma série de estudos aí, e falou a respeito da ineficácia, né, das políticas, acho que foi isso, a ineficácia das políticas de descriminalização. Eu diria o seguinte, eu apresentaria também ao senhor uma série de estudos que vão absolutamente na direção contrária do que o senhor está falando. Falar da absoluta ineficiência da política de drogas que é levada a cabo no Brasil, a chamada guerra às drogas, né? Olha só, nem nos Estados Unidos se acredita nisso. Aí eu vou dizer muito sinceramente, o senhor falou da sua experiência pessoal, eu também posso falar da minha experiência pessoal, porque eu morei em Nova York, e eu sei que a política de drogas, eu falei, tem muita gente que gosta dos Estados Unidos, e, enfim, gosta da política que lá é implementada, gosta da forma com que eles tratam as coisas lá, enfim. E se for para pegar esse exemplo, eu quero dizer, para a tristeza de muitas pessoas, que nos Estados Unidos o porte de maconha, de droga, não é criminalizado, em Nova York, né? Enfim, pois é. Então, assim, para a tristeza de muita gente que gosta de algumas coisas dos Estados Unidos, talvez isso não caia bem, mas é assim que as coisas são, é assim que a realidade se apresenta. O senhor falou a respeito, né, o senhor falou, mencionou aqui, falou a respeito mais uma vez, do artigo 28 da Constituição. Eu quero dizer que isso não é absurdo, porque a própria legislação brasileira já prevê uma série de hipóteses em que o uso de drogas ele não é tratado como um aspecto da criminalidade. E, por fim, o senhor pergunta sobre se eu não enxergo que há uma relação entre o aumento da criminalidade e a descriminalização. Com toda sinceridade, não estou vendo isso, porque, na verdade, como eu falo, as experiências dos outros países não têm demonstrado isso, e nós não temos uma política de descriminalização. Quando nós tivermos uma política de descriminalização, nós vamos ver se de fato isso está acontecendo. Isso não está acontecendo. Em relação às suas ilações a respeito da relação entre o Partido dos Trabalhadores e o crime organizado, eu vou me furtar a responder isso, porque isso é de uma disfarçatez, e é tão fora de propósito para o que a gente se propõe a vir aqui, que eu nem vou responder essa questão, porque considero que isso não é uma questão, mas é uma provocação que não está à altura do Parlamento brasileiro. Ministro, eu não citei estudos, eu citei dados. Eu queria que o senhor comentasse, então, a questão específica do Uruguai relacionada com a descriminalização, a legalização do uso de drogas, como houve um aumento da apreensão de entorpecentes e um aumento da criminalidade. Eu queria que o senhor comentasse, então, por gentileza. Ok, obrigado. A única coisa que eu vou dizer ao deputado, o deputado Paulo Binsky, é que ele me dê acesso a esses estudos. Eu gostaria de tê-los, esses estudos, para verificar como isso... Não, se é dado, ele vem de algum estudo. Não existe dado que não venha de um estudo.
Não, não existe isso. Isso é uma questão científica, deputado. Então, se é dado, ele foi produzido com método científico e com estudo.